Galera, eu vou passar para vocês agora suporte e resistência e acho que eles vão lembrar disso daqui, enfim, toda vez que vocês verem suporte e resistência agora. Primeiro de tudo, como que a gente identifica a melhor região possível para a gente colocar lá a nossa resistência ou o nosso suporte? A gente vai sempre analisar zonas extremas. Então, por exemplo, aqui, o que é mais extremo para mim? Onde que tem muito mais chance, por exemplo, de tocar numa região e descer, por exemplo? É nesse ponto aqui ou nesse topo aqui? Nesse aqui, né? Porque ele está mais extremo. Então, quando o preço chegar aqui nessa região, a tendência dele descer é muito maior do que se ele descesse aqui, se ele tocasse ali, por exemplo. E aqui ao contrário, nos seus pontos de suporte, o preço vai estar muito mais forte nessa região, por exemplo. Portanto, quando ele vier a tocar aqui ou aqui, a chance dele retrair aqui para cima é muito maior. Então eu quero que vocês imaginem o seguinte: vocês estão na fase de jogo, tá bom? Então vocês começaram lá, beleza, o joguinho lá, e vão passar a primeira fase de vocês. A primeira fase geralmente é muito fácil, né? Então a gente já pega e passa por ela de primeira. Só que aí tem a segunda fase, pode ser um pouco mais difícil. Ainda deu para passar, só que tem um chefão logo ali. Quando chegar nesse chefão, que provavelmente vai acontecer, você vai ter que fazer de novo essa fase, certo? E cada vez mais você vai chegando mais longe, né? Conforme você estando nessa tendência de alta no preço, mais você vai chegando em novas resistências. E seria ao contrário, né? Se fosse indo buscar regiões de suporte. Quanto mais distante, a chance de bater é muito maior do que a última. Então vamos lá para o gráfico agora que eu vou mostrar para vocês como que a gente vai estar identificando elas melhor, beleza? Fala galera, bora agora ver aqui no gráfico como que eu identifico melhor essas zonas aí de suporte e resistência, beleza? Eu tinha falado para vocês sobre essa questão da gente estar sempre vendo as zonas extremas, certo? Como que a gente vai identificar assim que a gente já bate o olho no gráfico. Por exemplo, estamos aqui no EURUSD, o que a gente já tem de cara? Eu já estou vendo aqui um fundo extremo, certo? Nessa região aqui, eu clono essa linha. Já vou identificar logo o topo extremo dela aqui, que é logo aqui em cima, né? Só que assim, nunca é só uma linha, entendeu? Então, quando a gente está falando de suporte e resistência, qualquer estratégia que seja, a gente fala, em tal ponto eu peguei a ordem, em tal linha, enfim, eu marquei, a minha linha foi marcada em tal preço, só que isso aqui representa uma região, tá bom? Só que para ficar de forma mais fácil para vocês, assim, de primeira, traça ali na ponta do pavio mesmo, tá ok? Porque se a gente fosse aqui traçar região nesse caso, seria assim, ó, eu tenho aqui a ponta do pavio marcado e eu vou com outra linha mais próximo possível dos corpos das velas aqui, porque daí com isso eu consigo traçar exatamente qual que é a região de resistência aqui. Por quê? Porque quando o preço tocar ali em cima, ele pode retrair de qualquer ponto que esteja dentro dessa linha aqui, dentro dessas duas linhas, né, que no caso é o que a gente chama da região, beleza? Dei esse insight aí, mas é só para vocês entenderem que não é uma linha perfeita, tá bom? Para ficar mais fácil agora, vamos traçar somente nos pavis. Então, o que a gente vai vendo ao decorrer do gráfico aqui. Nessa região aqui, por exemplo, esse aqui foi um fundo em destaque, então a gente vai lá e marca ele. Ótimo. Esse outro aqui, o que aconteceu? Esse topo aqui já estava um pouco próximo, tá bom? Ele se tornou só um topo em destaque somente dessa região. A gente pode marcar ele também, tá bom? Mas se for o caso para a gente pegar uma zona, né? Se for para pegar uma reversão nesse caso de uma resistência, a força, exatamente como aconteceu aqui agora, a força seria maior na região mais acima. Então nessa zona aqui ele não respeitou tanto e já nessa zona aqui, quando o preço tocou, desceu. Então essa zona aqui, essa linha aqui dessa resistência é mais forte do que essa, certo? Porque aqui é uma região mais forte. Vamos continuar aqui. Põe mais para trás, aqui já temos um topo maior, então outro topo em destaque. E para trás também outro topo aqui em destaque.
E você vai calibrando seu olho para fazer isso aqui, para você tipo entrar no gráfico e vendo onde é que foi uma região que está mais afastada do que a outra ou que esteja em destaque, certo? E com isso vocês vão perceber que vocês vão calibrando, né, o olho mais rápido para identificar essas regiões, né? E com isso também, uma outra coisa que eu faço, eu não vou em 15 minutos, por exemplo. Raramente eu coloco o gráfico em 15 minutos, porque dessa maneira eu já sei onde que foi uma zona tipo de 1 hora, de 4 horas, de 15 minutos, só pela distância que a região tá. Então, por exemplo, estamos aqui em 1 minuto. Aquele topo ali, eu sei que ele é um topo de 4 horas fácil. Quer ver? Então, a linha já está marcada ali, certo? Então, nós já temos certeza que ele é uma região de 1 hora e de 4 horas, muito provavelmente também. Então, ó, nesse ponto 1.14226, como a gente está vendo bem aqui, vamos agora colocar em 4 horas aqui e vamos observar se não toca exatamente o pavio ali. Então, com isso, eu já sei o quê? Que é a minha região mais forte de resistência nesse período e aqui a minha região mais forte de suporte. Só que eu já identifiquei isso lá em 1 minuto, sem eu ter que ter todo esse trabalho de mudar o período gráfico e tudo mais. Então o exercício de hoje encerra aqui, beleza? Vão calibrando o olho de vocês aí, me fala se melhorou ou não, para enxergarem melhor essas regiões. As linhas primeiro agora, e depois eu quero que vocês comecem a interpretar as regiões pelos corpos das velas. Forte abraço.